Está começando mais um Na Ponta do Lápis e hoje vamos dar dicas de como economizar nas férias, porque o mês de julho está chegando. Por isso eu estou aqui com o professor de economia da Unimetrocamp, Márcio Oliveira, que vai dar dicas para planejar viagens e aproveitar esse período de férias sem se endividar. Professor, o brasileiro já incorporou o hábito de viajar a lazer para aproveitar o recesso escolar do meio de ano, né? Já, o brasileiro já incorporou esse hábito, já fez disso um hábito, né? Então, qual que é a primeira dica para curtir as férias de julho sem estourar orçamento? É se organizar com antecedência, organizar as finanças? Primeira coisa que eu gostaria de falar é que uma férias planejada e curtida com a família é, antes de qualquer coisa, o maior investimento que você pode fazer na sua vida, né? É um grande investimento. Um investimento em memórias, em boas memórias, né? Em recordações. Então, assim, isso é uma coisa que eu aprendi até um pouco tardiamente, mas hoje não abro mão, né, de fazer investimentos nisso em qualidade de vida. E, assim, praticamente toda férias, né, bem curtida, eu vou até tentar estratificar assim, em uma férias internacional, uma férias local, uma férias de orçamento alto e orçamento reduzido, né? Mas toda e qualquer férias, né, ela é antecipada, né, por um bom planejamento, né? Então tudo envolve um bom planejamento, em como você vai comprar o seu aéreo, qual a estratégia, né, se você vai parcelar, se você vai usar programas de fidelidade, né? Eu sou antes de qualquer coisa, eu adoro viajar, né, gosto. E faço viagens assim low cost, né? Viagens com custo reduzido, né? Então tem muito detalhe, muito macete de como fazer isso, né? E quero passar isso para vocês. Definir um orçamento para a viagem, estabelecer um limite de gastos é interessante, é importante? É fundamental, né? Na verdade, fundamental. Mas o que eu recomendo, né? Por exemplo, vamos pensar numa viagem, uma viagem internacional. E às vezes essa viagem não precisa ser, ela pode ser, por exemplo, regional, América Latina, América Central. E se a gente para pensar, inclusive, uma viagem na América Latina, às vezes assim, bons roteiros, elas podem inclusive ser mais econômicas do que viagens dentro do próprio Brasil, curiosamente, né? Mas eu recomendaria que essa viagem fosse precedida de um bom planejamento de recursos, né? Então, por exemplo, as pessoas de modo geral não se dão conta, não sabem, mas existem muitos programas de fidelidade. Então, um programa, por exemplo, que as pessoas desconhecem, né? Mas eu vou até citar os nomes aqui. Você tem, por exemplo, uma companhia de combustíveis que oferece um programa chamado Quilômetros de Vantagem. Então você abastece seu carro, ele te gera quilômetros que você pode converter esses quilômetros em milhas, com uma taxa, uma paridade melhor, né? E essas milhas você pode ir comprando por mês, né? Fazendo um planejamento mensal, bimestral, trimestral, e que posteriormente você vai utilizar na sua operadora. E aí outro detalhe, né? Por exemplo, se eu vou fazer Américas, então eu tenho a operadora A. Se eu vou fazer Europa, a operadora B. Então eu não posso comprar minhas milhas da operadora A pensando em viajar para B. Então esse planejamento é fundamental, né? Esse planejamento é muito importante. Então, por exemplo, eu posso adquirir, por exemplo, meus aéreos, né? Para mim, para minha família, através desses programas de milhas. Uma outra forma de adquirir milhas é cartão de crédito. Então, por exemplo, você pode pagar suas contas no cartão e o cartão tendo um bom programa de milhas, de paridades de milhas, né? E daí você tem para todos os bolsos, desde paridade $1 para X pontos, né? $1 para 10 pontos, enfim, você tem todo tipo de paridade. Você pode converter milhas através, né, do uso do cartão. E quando você tiver uma quantidade suficiente de milhas, você pode, por exemplo, comprar o seu aéreo, né? E, professor, criar um plano de despesas detalhado, desde os custos de viagem até as despesas diárias, é legal? Sim, por exemplo, um outro aspecto, né, passar dessa fase do aéreo, né, eu posso pensar em onde eu vou ficar, por exemplo. Né? Estadia. Estadia. E daí na estadia, você pode, por exemplo, pensar num hotel, né, e daí você tem várias estrelas para todos os bolsos também. Ou você pode pensar, por exemplo, em alugar uma casa, por hostel. exemplo. Hostel, por exemplo, que eu fiquei já em hostel e assim foi uma experiência incrível. Então, para quem quer uma imersão cultural, né, é uma experiência incrível, assim, sensacional. E né? é mais barato que um hotel, né? Mais barato que um hotel, né? E daí você também, assim, tem hostels para todos os bolsos.
e de todas as estruturas. Então tem hostels assim muito bem estruturados, hostels mais simples, né? Normalmente você tem estruturas compartilhadas, então você tem os quartos individual para cada pessoa, mas você tem, por exemplo, você compartilha a cozinha, você compartilha a sala de estar, o que já está embutido, né, no design, na ideia da panela cultural, né, do caldeirão cultural, de você justamente fazer essa imersão cultural. Fiquei num hostel em que eu tive contato com franceses, com britânicos, com ingleses, com chineses, americanos, e somos amigos até hoje. Então somos amigos, já faz 5 anos, assim, até hoje somos amigos, é uma experiência muito interessante. E o professor, então é essencial ter um planejamento para controlar os gastos, os principais, né? Igual a gente falou, do aéreo, da estadia, ter esse planejamento é fundamental. É fundamental, é fundamental. Então nós falávamos, por exemplo, da possibilidade de um hostel, né? E você tem também, por exemplo, a economia compartilhada, você tem, por exemplo, o Airbnb da vida, onde você pode contratar, digamos, um bom lugar seguro, né? A um custo baixo. Você pode contratar casas ou você pode contratar hostels, por exemplo, pelo Airbnb. Então, esse planejamento é muito interessante. E, professor, dentro desse orçamento, desse planejamento, o que deve ter ali? Deve ter os preços do aéreo, da estadia, deve ter as comparações de preços. O que deve ter nesse orçamento e nesse planejamento? Isso, é importante, então, você identificar as operadoras e para quais destinos, né? Isso é fundamental. A sua estadia, né? Então, ela pode ser via um Airbnb, via hostel, né? É muito importante você pensar, por exemplo, na questão do seguro, né? É muito importante você pensar, por exemplo, na questão se a sua operadora de telefone atende na região ou não. Então, por exemplo, nas Américas, algumas operadoras que usamos aqui atendem nas Américas. Outras não, então você tem que comprar pacotes à parte. Vai para a Europa, você pode chegar no lugar, ou no Hemisfério Norte, comprar um chip, pôr no seu aparelho para você poder usar. Quando você não faz isso, você corre o risco de voltar para o país e você tomar uma invertida da sua operadora, né? Então esse planejamento também é importante, é fundamental. Então, na verdade, é um planejamento integrado, né, de cada detalhe, né, de todos os detalhes. Alimentação, dinheiro, por exemplo, então é importante você fazer câmbio previamente, né? Aprovisionar algum recurso em notas mesmo, né, quando você chegar no país. Você precisa desbloquear seu cartão, né, a sua operadora, o seu banco aqui antes de sair. Hoje você faz isso por aplicativo, você fala com o seu gerente, né? Então você vai saber que, por exemplo, vou viajar no próximo mês, do início de julho a fim de julho. Então eu já faço isso para que não ocorra o risco de você chegar no país e a operadora entender que alguém está tentando falsificar seu cartão e bloquear seu cartão. Então, aprovisionar recursos, comprar moeda regional. Se você precisar transferir previamente, dependendo do lugar que você vai, por exemplo, eu fui há um tempo atrás para o Peru e eu contratei antes, previamente, os passeios no Peru. Então, eu por acaso, tenho uma amiga que estudava aqui em Campinas, né, que era peruana. Eu contatei, ela contatou os operadores de lá e o operador de lá falou: eu preciso de dinheiro. Esse aqui, um Western Union, que você faz a transferência via Western Union, ele pegou o dinheiro lá. Você pode, inclusive, transferir para uso posterior se na região não tiver seu banco, né? Tem muitos bancos, Santander, Itaú, Banco do Brasil, né? Nas Américas e em alguns lugares até da Europa você tem, né? Então, assim, você poderia utilizar. Agora, se não, o Western Union é uma excelente estratégia para você transferir recursos e pegar na ocasião lá, quando você estiver lá. E professor, pesquisar destinos mais baratos, hotéis, passeios, é legal também? É fundamental, né? É fundamental. E é muito importante você também fazer a sua rota, né? Seu trajeto. Vamos supor, vai para a Europa, né? Vai fazer um mochilão, você pode verificar qual é o seu trajeto, você já pode planilhar literalmente isso previamente. Montar o roteiro, né? Montar um roteiro. Porque daí, sabe o que você pode fazer? É outra estratégia low cost. Você pode aproveitar, por exemplo, as pernoites e, por exemplo, no Eurotrem você viaja já no euro, então você elimina a pernoite, né? Por exemplo. Então esse seria o cenário, um cenário internacional, né, com alto recurso ou baixo recurso, né? Vamos pensar num cenário local. Então não fui viajar para fora, não planejei e vou ficar no Brasil, né? Então, em Campinas, assim como São Paulo, você tem excelentes opções de lazer. Então nós temos aqui nós temos museus, né, por exemplo, que a gente desconhece. Então, Campinas, você tem o MIS, Museu da Imagem do Som, ali no Café, né, no Taquaral.
Você tem da água aqui, né, que é da Sanasa, então você tem várias opções que as crianças muitas vezes não conhecem e que nós mesmos muitas vezes não conhecemos. São Paulo está repleto de opções, né? Uma estratégia interessante por exemplo, os países fazem assim de modo geral, me lembro que na Argentina as quartas-feiras era livre, né? E aqui no Brasil também, então normalmente você tem um dia, né, da semana, sábado, né, depende do lugar, que você não paga a taxa de entrada, então você consegue derrubar seus custos nessa opção. É uma forma, é uma estratégia. É uma estratégia, então, pensar em alternativas de lazer acessíveis, né? Acessíveis, exatamente, né? E digamos, para um roteiro mais interno, eu não viajei, né, não planejei, porque realmente o ideal é a viagem de dezembro eu planejo agora, a viagem do ano que vem eu começo a planejar agora. Uma viagem bem feita, ela leva 1 ano, 2 anos de planejamento, né? Essa é a realidade. Mas daí eu não planejei nada, então assim, curti com a garotada, né, aqui mesmo, em casa, daí boas séries, né, maratona séries, bons filmes, né, cinemas, né, e daí cinema tem a questão, por exemplo, da carteirinha do estudante, né, a pessoa é adulta, não tem carteirinha de estudante, você tem parcerias com as operadoras bancárias, que normalmente concedem também o mesmo desconto da carteirinha, né, vai sair com as crianças, faz uma refeição em casa, porque hoje a pipoca está mais cara do que o ingresso. Então faz uma refeição em casa. Ou então compra um chocolatinho, compra alguma coisa, né, leva. Então é uma maneira de você derrubar orçamento, derrubar custo e curtir sem muitos gastos. Durante as férias, o que é mais indicado? Pagar à vista ou parcelar? A família foi viajar, aí chegou lá, usa o cartão de crédito, como que seria isso? São 2 cenários. O pagar à vista é sempre interessante, né? Você então aprovisionar, fazer um planejamento prévio, você guardar recursos e você chegar com dinheiro que você normalmente consegue negociar, você consegue barganhar, né? Então você consegue uma barganha, uma redução, um desconto, isso é inevitável, né? Tem país do Oriente que se você não barganhar, ele vai ficar bravo, quer que você barganhe com ele. Então é muito importante essa questão. Agora, na falta do recurso, você pode passar no cartão, né? Mas tem que tomar cuidado. Tomar cuidado com os excessos, né? E assim, o lado bom que eu vejo do cartão é justamente a questão das milhas, então esse é o lado bom, né? Mas tomar cuidado com os excessos, porque ele parece um dinheiro fácil, né? Que a criança, passa no cartão, porque ele não sabe de onde vem, né? Então realmente é perigoso nesse sentido. Tomar cuidado, por exemplo, se for uma viagem internacional, né, com a questão, além de liberar o cartão, o câmbio, né? O câmbio é fundamental, a questão das taxas, então isso é muito importante, né? Então tem que tomar bastante cuidado nesse sentido. E professor, reservar um dinheiro para imprevistos, uma reserva de emergência, é fundamental? É muito importante, é fundamental, é muito importante. Você ter uma reserva prévia, né? Você ter ali um porquinho, ali uma poupançazinha é sempre muito importante, né? Porque a gente nunca sabe, imprevistos sobrevêm, né? Não tem, né, como... Então, questões... Eu havia comentado, não me lembro se eu já falei, mas a questão, por exemplo, do seguro é fundamental, né? Seguro e seguro de saúde. Você vai para algum lugar, né? Teve uma contingência, teve um problema, então é importante você ter o seguro. Na falta do seguro, sempre ter uma reserva, né? Sempre ter uma reserva em espécie mesmo para poder se socorrer. Professor, então a gente percebe que com um pouco de organização e planejamento é possível aproveitar um ótimo período de férias sem se comprometer ainda mais com as finanças, né? Com certeza, né? Planejamento é o tom, né? Planejamento é a palavra de ordem. Então, assim, realmente é se planejar previamente, né? E na falta do planejamento, assim, é curtir com a família, curtir localmente, curtir maratonar séries, curtir bons filmes, né? Curtir a região. Professor, muito obrigado por todas essas dicas valiosas. Espero que o pessoal que esteja em casa tenha anotado tudo, para não entrar no vermelho nesse momento tão especial, gostoso, que você está em família, que é o período de férias, né? Professor, muito obrigado. Eu que agradeço demais a oportunidade. Obrigado. Pessoal, não se esqueçam de acompanhar a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas e de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis.